Pronto. Galerinha, então, o cabeçalho da nossa pauta, Escola Carroça no Estilo, a data de hoje, dia 18 de fevereiro de 2020, e a nossa pauta fala a respeito dos movimentos sociais da Primeira República. Nossa tarefa ficará na apostila páginas 17 e 18. O professor vai compartilhar com vocês a tela para que vocês acompanhem o slide e a gente segue com as explicações. O Léo, está compartilhando, certo? Tá, professor. Obrigado. Galerinha, como eu falei para vocês, sigam na apostila página 11, por gentileza. Apostila página 11. Bom, conforme algumas orientações no início do nosso capítulo, o tema desse capítulo 1 da apostila do primeiro bimestre, ele trata a respeito da Primeira República, tá? Processo de proclamação da República no Brasil e a Primeira República, que é justamente atribuída aos militares, né, ao comando dos militares, República dos Marechais ou República de Espadas, e depois passa por um processo de alteração por meio da República do Café com Leite, que é a alternância de governo entre os líderes dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Crianças, assim como acontece até os dias atuais, só que, claro, hoje em dia nós temos uma facilidade muito maior por conta do serviço da internet, por exemplo. Facilita a nossa relação com o governo, tá? A possibilidade de nós podermos controlar, fiscalizar, saber quais são as orientações ou até mesmo gastos do governo, tá? Existe lá o portal da transparência, onde a gente consegue identificar quais foram os gastos, aonde foram aplicados o dinheiro, né? Nos últimos dias tivemos até uma polêmica quanto aos gastos do governo federal. Então, isso faz com que a gente entenda ali que tem uma possibilidade de nós estarmos participando da política, é claro, e hoje de uma forma muito maior do que antes. Só que para a Primeira República, nós não tivemos tanta participação do povo brasileiro, tá? Dos brasileiros nessa representatividade da política. Vocês fizeram também atividades relacionadas à Constituição de 1891, onde existiam algumas determinações, quem poderia votar, quais eram as pessoas, quem estava proibido do voto ou não. Fizemos uma atividade na página 9 falando a respeito da forma como era aplicado o processo de votação, né? Tanto que ali no primeiro exercício demonstra, a charge ela demonstra uma repressão das pessoas quanto ao voto, né? E uma obrigatoriedade, a pessoa tinha que votar no governante que estava sendo indicado para o voto, né? Não tinha oportunidade de escolha do voto, era algo obrigatório praticamente, caso a pessoa não votasse naquele representante, poderia sofrer ali até mesmo agressão física, tá? Ser retirado de suas terras, perder seu emprego, agressão física, né? E acabaria perdendo ali algum benefício, tá? Entre aspas.
Quando nós tratamos a respeito dos movimentos sociais da Primeira República, ali logo de início, a própria apostila ela já retoma um item apresentado por Aristides Lobo, tá? Com a famosa frase que define a proclamação da República no Brasil, que diz o seguinte: o Brasil assistiu a tudo, o povo, né, brasileiro assistiu a tudo bestializado, tá? Sem saber o que estava se passando, sem saber, sem ter conhecimento sequer da proclamação da República, tá? Porém, aí a gente já tem um destaque falando a respeito desses movimentos, onde a gente percebe que o povo brasileiro, né, de uma forma ainda reprimida, acaba se manifestando, tá? Que são justamente os movimentos sociais da Primeira República. Nós tivemos dois tipos de movimentos sociais, tá? Os movimentos sociais eles vão acontecer justamente por ali algumas insatisfações em relação à postura ou em relação à sua própria ideologia, sua forma ou entendimento da realidade que os cerca, tá? Isso movimentos sociais rurais e nos movimentos sociais urbanos. Então, nós temos esses dois tipos de movimentos. Nos movimentos sociais rurais, a gente vai ver informações referente a Canudos, Contestado, o Padre Cícero, e na sequência dos movimentos urbanos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Movimento Operário, Movimento Tenentista e Semana da Arte Moderna, todos tidos como movimentos sociais, urbanos e rurais. Galerinha, na página 11, ali, um dos primeiros movimentos, que é o movimento de Canudos, tá? Que é um movimento rural, e ele diz exatamente o seguinte: o movimento rural se inicia no ano de 1893 e vai ser finalizado no ano de 1897, que aconteceu na Bahia. Quem foram seus líderes, quem participou do movimento e o porquê que eles estavam promovendo aquela ação, porque entraram em conflito com o poder militar, tá? Comandado ali pelo Brasil. E nós vemos o seguinte, lá na página 11 diz o seguinte: no interior da Bahia, sertanejos liderados pelo beato Antônio Conselheiro fundaram o Arraial de Canudos. Então, é como se fosse, né, uma comunidade. Na página 11, vocês têm uma representação, uma imagem, que demonstra como que era a habitação das pessoas que participavam desse movimento, tá? Canudos. O Antônio Conselheiro, ele acabou criando uma ideologia, uma orientação para essas pessoas, dizendo que, a partir daquele momento, né, para aquela realidade, para aquela comunidade, não existia a ideia de propriedade privada. O que é a propriedade privada? Então, cada um de nós temos aí, hoje, um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais simplificado, a possibilidade de termos o nosso pedacinho de chão, tá? Nossa fazenda, nosso sítio, nossa chácara, nossa casa, enfim, propriedade privada. E aí, de acordo com as suas orientações, ele destacou ali, ele afirmou, né, aboliu a ideia de propriedade privada, tudo era de todos ali, algo compartilhado, poderiam promover invasões naquela área rural, e ainda a ideia do não pagamento de impostos. Claro que isso vai deixar insatisfeito, né, o próprio governo brasileiro, já de início a esses princípios da Primeira República, que vai ocasionar um conflito com esses representantes do governo. Tá? Deixar de pagar impostos e abolir a ideia de propriedade privada não era algo satisfatório para o governo. Tá? E com isso, ali nas primeiras investidas, que ocorreu a partir do ano de 1893, entre 600 homens contra 1.500, as tropas do governo foram então vencidas pelos sertanejos, que estavam armados, principalmente com paus e pedras. Eles acabaram vencendo. No ano de 1897,
Com um contingente de 6.000 homens bem armados, o exército brasileiro acabou destruindo essa, então, comunidade rural. Então, foi uma comunidade rural, liderada pelo Beato Antônio Conselheiro, que se recusava a pagar impostos e declarava que não existia mais a ideia de propriedade privada. Isso acaba insatisfazendo o governo brasileiro, o qual entra em conflito. No primeiro momento acabam perdendo, na segunda investida, na segunda tentativa, acabam vencendo, até porque o contingente de soldados acabou aumentando, diante do preparo e até mesmo desequilíbrio desses grupos, desses sertanejos, tá? Então, centenas de sertanejos foram mortos, tá? E as mulheres e crianças foram feitos prisioneiros, em sua grande maioria. Ali a imagem, como o professor disse a vocês, é uma casa, tá? De um dos moradores de Canudos, que é possível observar a vida que era bastante simples, né? Sem luxo qualquer, de uma forma muito simples. Na sequência, a gente parte para o item contestado, um outro movimento que aconteceu entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Dá uma olhadinha na apostila, página 12 de vocês, pessoal, quem está em casa aí. Esse movimento ele se inicia no ano de 1911, Carlo, e termina no ano de 1915. Faz ideia do que foi esse movimento, Carlo? Contestado. Vocês em casa fazem ideia? Não. Negativo. Não? Movimento que aconteceu então na região sul do Brasil, conhecida como contestado justamente porque era disputa entre os estados do Paraná e Santa Catarina, reunidos em torno da pregação de um monge, tá? Chamado José Maria. Os trabalhadores rurais que foram expulsos de suas terras pela instalação de uma madeireira e pela construção de uma ferrovia, se estabeleceram na região. Ou seja, quando a gente estudou lá no 8º ano fatores relacionados à Revolução Inglesa, que inclusive pegou uma parte falando a respeito da lei de cercamento, a lei de cercamento acabou expulsando muitas pessoas, poceiros, da região rural, e eles foram obrigados a ir para a região urbana, tá? Obrigados, lei de cercamento. Cada proprietário ia promover o cercamento de suas terras e automaticamente para a criação das ovelhas e automaticamente expulsar aquelas pessoas que moravam próximos, né? Que estavam ali ocupando suas terras. Até por conta da ideia de limitação de terras. Não existia, né, uma fiscalização, um controle tão grande. Aqui, quando nós falamos a respeito do contestado, a gente percebe que a necessidade de um desenvolvimento ou de crescimento dos fatores econômicos no Brasil vai fazer com que haja necessidade de expulsar algumas pessoas que estavam próximas ali naquela região, tá? Os trabalhadores rurais eles acabam sendo expulsos de suas terras para a implantação de uma madeireira e pela construção de uma ferrovia, automaticamente orientados pelo então monge José Maria. Esses trabalhadores rurais acabam entrando em conflito. A imagem ali da página 18 do movimento dos contestados demonstra eles ali armados, tá? Vários com armas de fogo, e aí outros representantes ali, 2 ao total, conforme a gente consegue identificar, estão posando com um violão e um acordeão, tá? Demonstrando ali elementos representados referente à sua cultura, tá? O violão e o acordeão. Com essa ocupação, né? Então, já que eles foram expulsos por conta da necessidade de crescimento econômico, eles acabaram ocupando a região próxima. Como a ocupação é praticamente invasão de outras terras, o governo acabou agindo contra, tá? E promoveu várias investidas para que eles pudessem, então, serem expulsos. Vários confrontos, a população ali assentada foi expulsa pelas tropas do governo no ano de 1915.
justamente porque essa ocupação desagradou tanto o Estado, tanto os representantes do Estado do Paraná, quanto de Santa Catarina. Crianças, vocês já ouviram falar do Padre Cícero, beato de Juazeiro, no Ceará? Não. Viram? Já ouvi o nome Vocês dele aqui sim, nessa professor, mas não faço a menor ideia de quem ele é. Padre Cícero? Direto, quando criam filmes brasileiros voltados para a cultura cearense, eles falam Padre Cícero, já ouviram falar? Não? Em casa ninguém ouviu falar? Já ouvi, já ouvi falar. Ah, Eu né? também, professor, Então é mas só que eu não algo faço a menor ideia. isso. Vamos entender um pouco, conhecer um pouquinho sobre ele. Claro, tem um contexto histórico negativo, tá? Para a realidade de um religioso, para o contexto de um padre, tá? A Igreja Católica. Então, ele traz alguns fatores negativos, até porque ele foi expulso, tá? Da ordem, acusado de criar falsos milagres, né? E assim por diante. Então, é um líder que não traz, na realidade, alguns reflexos tão positivos. Só que para a própria cultura dos cearenses, ele acaba sendo, né, foi um pouco mais aflorado, mais fervoroso. Então, a popularidade do Padre Cícero, em Juazeiro e em outras regiões do Ceará, acabou por desagradar as autoridades locais. Então, ele era um representante, um líder que estava influenciando muitas pessoas, tá? Uma pessoa conhecida, uma pessoa influente, e isso acabou desagradando não sendo tão vantajoso para as autoridades locais. Por quê? Porque além dele ser um líder religioso, ele passou a exercer influências políticas, tá? Influências políticas. E essas influências políticas se estabelecem e faz com que as pessoas tenham uma orientação. A partir do momento que essas pessoas são orientadas por esse líder religioso quanto ao voto, participação política, influências referentes ao serviço político, isso acaba desagradando as autoridades. Tá? O padre ele teve a projeção após em suas missas aconteciam vários milagres, tá? E aí a igreja foi investigar, né, foi saber do que se tratavam esses milagres, e se constatou que aqueles milagres eram falsos. Tá? Existe o contexto investigativo, um pouco mais científico, né, a igreja preocupada com aquela situação. A partir do momento que as pessoas têm noção ou ideia de que ele realiza milagre, todo mundo quer ir lá ver, né, quais são os milagres, então a influência dele aumenta. Automaticamente a igreja constata, os líderes da própria igreja católica constatam que os milagres eram falsos, tá? Que era mentira, e isso tem um reflexo negativo para a própria figura do padre, tá? Que foi proibido, então foi expulso, tá? E proibido de ministrar o sacerdócio. Então ele foi obrigado a deixar o sacerdócio, rezar a missa, enfim. Apesar de todas as proibições, a popularidade do padre Cícero aumentou e ele exerceu os cargos ainda de prefeito e vice-governador do estado do Ceará. Ou seja, estava realmente influenciando na política local. Tá? Então, a gente percebe que todas as pessoas, os movimentos populares que acabam influenciando a população de uma forma positiva ou negativa, dependendo da visão das pessoas, acaba sendo algo que, na visão das autoridades, não nos favorece. Tá? E se não os favorece, acaba não sendo tão bom, assim como a figura do próprio padre Cícero. Tá? E mesmo diante dessa realidade, de talvez estar mentindo sobre os milagres, né, os milagres serem falsos, acaba sendo prejudicada a sua figura.
Crianças, a gente parte para o conteúdo da página 12, movimentos sociais urbanos. Os movimentos sociais urbanos, eles têm existem algumas diferenças, até por conta da região onde eles estão acontecendo, tá? Os movimentos rurais e os movimentos urbanos. E aí a gente tem a percepção de que esses movimentos é justamente uma tentativa, de certa forma, de lutar a favor das suas ideologias, dos seus pensamentos e contra o sistema político que está sendo representado, tá? Na atualidade. Movimentos urbanos. Nos sertões havia multidões carentes de recursos e de atenção por parte de seus representantes políticos. E isso a gente vê reflexo até os dias atuais, tá? A gente não acompanha diariamente, mas existem constantemente, ou praticamente todo dia, existem manifestantes indo até Brasília e criando ali algumas manifestações, tá? Então, os líderes, eles se reúnem, se organizam, levam caravanas, vários ônibus, pessoas, para que possam fazer protestos. Muitos protestos acabam sendo protestos diários lá em Brasília, tá? Onde se encontra o centro ali, da política brasileira, tá? Federativa brasileira. E aí a gente percebe que essas manifestações ocorrem justamente por conta de falta de atenção, falta de recurso, representatividade política, e aí as manifestações acabam acontecendo até os dias atuais, tá? Só que como a gente está falando aqui desses acontecimentos referentes à Primeira República, então vamos nos atentar a eles, tá? Em condições de abandono pelo Estado, e muitos seguiam os líderes místicos, como a gente viu alguns líderes religiosos aqui, monge, padre, líderes religiosos, beatos, enfim, que os acabavam influenciando. Por sua vez, nas cidades, o desenvolvimento das indústrias e o processo de renovação dos centros urbanos trouxe algumas transformações para as classes menos favorecidas, ou seja, o desenvolvimento econômico, as mudanças que estavam acontecendo, a renovação dos centros urbanos, acabou promovendo insatisfação também dos grupos menos favorecidos. As péssimas condições de trabalho e de moradia estavam entre os fatores que acabou gerando vários conflitos, tá? Ou várias manifestações. A revolta da vacina e a greve promovida pelos operários de São Paulo podem ser citados, né, como sendo movimentos ali tradicionais e que trazem reflexos quanto a essa renovação do processo ou transformação dos centros urbanos, tá? Primeiro item, por exemplo, galerinha, revolta da vacina. Vocês já ouviram falar da revolta da vacina? Apostila página 13. Já ouviram, né? A Adriane disse que sim. Deixa eu ver o que a Adriane fala sobre isso. O que foi a revolta da vacina? Faz ideia, Adriane? Ó, a Adriane disse que foi um movimento que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1904, certo, Adriane? E aí, o que você acha, Carla? Você conhece, né? E aí, o que aconteceu? O Carla disse que algumas pessoas estavam insatisfeitas com a necessidade de serem vacinados. Já ouviram falar da vacina Covid-19? E aí, quando que a gente Familiar vai essa situação. quero ser vacinado. Não quero ser vacinado. Não quero ser vacinado. Hein? Que dia que a gente vai lá em Brasília para poder se manifestar contra a vacina do Covid-19? É obrigatório? Não? A gente precisa ir, então, Não se sei, manifestar. professor. Não, né? Não é obrigatório. Você vai se quer ser vacinado. E aí, galerinha, o que foi? Alguém em casa sabe que foi revolta da vacina? Não? Sim ou não? Quem estava falando aqui, professor, agora? E vocês, Adora, o que você acha? Hã?
Vamos fazer umas plaquinhas? Eu quero ser vacinado. A gente pode, né? A gente está na escola, a gente está em contato aqui. Hein, Júlia? Bora? Galera, então é o seguinte, a revolta da vacina foi um movimento que aconteceu e está muito ligado ao processo de renovação dos centros urbanos, tá? Lá na página 13, as orientações, né, se refere ao primeiro quadradinho verde, está descrito da seguinte forma. Carlos, desliga aí um pouquinho para nós, Carlos. Então, de acordo com essa renovação dos centros urbanos, né, o processo de urbanização do Rio de Janeiro, que acontece ali no século XIX, ocorreu a desapropriação de muitos terrenos, que causou na expulsão de muitas famílias de classe trabalhadora dos centros urbanos, onde eles habitavam, onde existiam habitações referente à ideia de cortiços. Esses cortiços, eles abrigavam ali diversas famílias e que viviam em péssimas condições, tá? Condições precárias, gente, era horrível. Sem a condição básica de sobrevivência, não existia nenhuma possibilidade deles terem ali uma vida saudável, tá? Então, os cortiços, eles não tinham, além das condições precárias, e isso a gente se refere a saneamento, a cuidado, saúde, era tudo próximo um ao outro, tá? Pensem aí em construções de 1 ou 2 andares, tudo muito próximo, muito perto um do outro, e condições para que eles pudessem ter uma boa vivência. As condições insalubres de moradia e de trabalho contribuíram para que ocorresse a proliferação de doenças como varíola, febre amarela e cólera, a desinteria e a gripe, que acaba se espalhando muito aglomerados de pessoas, sem nenhum cuidado, sem condições ali que pudessem protegê-los ou favorecê-los, e isso acaba sendo algo negativo. Deixa eu ver se eu estou online. Alguém fala comigo aí. Léo? Sim, professor. Ah, ok. Estão conseguindo me ouvir, né? Sim. Ok. Então, a Diretoria-Geral de Saúde Pública, tá? De acordo com a administração do sanitarista Oswaldo Cruz, ele acaba decretando a obrigatoriedade da vacinação, tá? A vacinação obrigatória contra a varíola. Não era escolha, todos eram obrigados a serem vacinados. A população estava descontente com as condições de vida e com o descaso do governo, tá? De repente, quando eles viram aquela obrigatoriedade de serem vacinados, eles acabaram se aproveitando para ir contra essa obrigatoriedade, tá? Que se considerou autoritária, e essa medida promoveu uma revolta entre os dias 10 e 18 de novembro de 1904. O quebra-quebra levou as autoridades a revogar a obrigatoriedade da vacinação, tá? A vacinação, ela deixou de ser obrigatória. Deixa eu ver se tem algum aluno querendo entrar na sala. Como que eu faço aqui? Só um pouquinho. Castro. Oi, Castro, seja bem-vinda. Certo, galerinha? Então, a revolta da vacina se refere justamente a essa ideia do governo de se impor, tá, com a obrigatoriedade da vacinação. Mas a obrigatoriedade ia justamente por conta da proliferação de muitas doenças e havia uma necessidade de todos serem, então, vacinados. Como eles já estavam insatisfeitos com o governo, acabaram aproveitando aquela situação, aquele momento, para ir contra essa imposição do governo. Revolta da Chibata, página 13. No ano de 1890, o presidente Marechal Deodoro, ele restabeleceu castigos corporais na Armada Brasileira, que havia sido extinto no dia 16 de novembro de 1889.
Como exemplo, podemos citar a punição para os delitos leves, que eram prisão a pão e água. Todo aquele que cometia delito leve, né, recebia a punição da prisão, e, além disso, eram alimentados ali à base de pão e de água. Para faltas graves, a punição era de 25 chibatadas. 25, uma, duas, três, 25 chibatadas, tá? Castigo corporal. Então, era algo, né, que não agradava, claro, as pessoas. Quando chega no dia 22 de novembro de 1910, os marinheiros, liderados pelo cabo João Cândido, assumem o controle de um dos principais navios de armada brasileira, tá, que é da Marinha, que estava ancorado na Baía de Guanabara. E ameaçaram bombardear essa região, já que estavam lá de frente, né, na própria Baía de Guanabara, de frente ali para a cidade, eles acabaram ameaçando bombardeio à cidade. Eles poderiam promover essa ação, tá? Os marinheiros exigiam o fim dos castigos corporais e da anistia dos aqueles que promoveram a ação. É como se a gente passasse a ideia ali de uma pessoa promovendo como se fosse a ideia de um sequestro, tá? Acabaram sequestrando ali, roubando essa embarcação, ameaçaram levantar fogo contra a cidade, caso não ocorresse a alteração dessas determinações, tá? Como, por exemplo, o castigo corporal ali, tá? Com essas punições, até mesmo das chibatadas. Por isso o termo revolta da chibata. Como resultado do movimento, foram proibidos os castigos físicos na Marinha. Não pode mais ter castigo físico. Entretanto, os participantes da revolta foram presos e deportados para a Amazônia e foram trabalhar lá nos seringais, tá? Ou encarcerados em ilhas para que pudessem ser colocados ali como em serviços braçais. Certo? Revolta da chibata. Então, integrantes ali, próprios integrantes da Marinha Brasileira, que estavam contra essa imposição contra seus delitos, tá? E acabavam recebendo ali castigos que não eram muito legais, agradáveis à visão deles. Quando eles vão contra essa imposição, essa violência física, eles acabam criando essa revolta. Página 14, nós seguimos com dois outros movimentos, tá? O movimento operário e o movimento tenentista. O movimento operário, galerinha, vocês podem ver ali, trata-se de uma greve geral no estado de São Paulo, ou seja, coração do Brasil, né? O movimento operariado, eles promovem uma greve geral. Não só para a visão do governo brasileiro, mas para a visão da industrialização, acaba sendo algo muito prejudicial. Você imagina, de repente, a indústria brasileira, né, justamente no polo, no coração do Brasil, acaba parando. E isso gera muito prejuízo, tá? Galerinha, fatores relacionados à greve dos caminhoneiros, nós tivemos há pouco, alguns anos atrás, aí, greve dos caminhoneiros. Já é algo que é bastante prejudicial para a economia. Então, a gente entende que os trabalhadores da indústria, quando eles promovem atividades referentes à greve, tá? Manifestações como essa, parar de trabalhar, gera um prejuízo muito grande, tá? Em outros momentos, por exemplo, nós, professores, quando o nosso grupo, o nosso setor acaba criando greve, né, manifestações, paralisações, a gente tem a obrigatoriedade de repor. Então, a gente repõe o serviço que nós perdemos, o serviço que deixou de ser prestado, tá? Ou vai no sábado, vira sábado letivo, né, e assim por diante. Então, a gente tem outras formas de
a gente tem a obrigatoriedade de repor. Entre outros setores, como, por exemplo, o grupo dos operariados, a produtividade é algo muito importante, é algo essencial. Então, se eles param de produzir, eles vão produzir em que momento? De que outra forma? Vão fazer hora extra, vão trabalhar de outra forma, então é algo totalmente diferente, tá? Então, há essa impossibilidade de recuperar a economia de uma forma tão rápida, tá? Então, desde o fim do século XIX, a indústria brasileira ela vem crescendo, tá? Principalmente nessas cidades aí onde existem alguns polos. As fábricas estavam voltadas para a produção de roupas e sapatos, ferro, aço, entre outras matérias-primas importantes, para a própria produção. As condições de trabalho em tais locais eram péssimas, como extensas jornadas de trabalho, locais insalubres e inseguros, e até mesmo legislação voltada para os trabalhadores não era das melhores, tá? Então, não tinha algo que favorecia ou protegia os trabalhadores. A gente acompanhou isso quando a gente fala da Revolução Industrial na própria Inglaterra. Ali a gente trata de assuntos referentes a esse favorecimento. Então, os trabalhadores precisam ser favorecidos. Precisa existir, na Revolução Industrial, a cobrança dos integrantes, uma base de salário, tá? Porque antes o empregador ele pagava aquilo que ele queria. Por quê? Porque tinha uma mão de obra excessiva, tinha muita gente, muita mão de obra sobrando, tá? Muitas pessoas na cidade. Então, aquele que estava insatisfeito, estou insatisfeito, estou cansado, o dia inteiro trabalhando, dá lugar para outro, é rapidamente substituído. Então, aqui a gente percebe que as condições referentes a um possível equilíbrio na legislação acaba sendo algo importante também, tá? Pela necessidade de melhores quadros, de melhorar esse quadro, influenciados pela presença de imigrantes europeus, que tinham também algumas experiências no luta de operariado, tá? Tido como realidade do seu próprio continente, que eles já haviam vivenciado, esses europeus. Eles realizaram diversas greves durante a Primeira República, com destaque a greve geral do ano de 1917. Várias propostas de regulamentação do trabalho foram apresentadas ao governo nacional. Entretanto, o único benefício aprovado foi a indenização em casos de acidente de trabalho, tá? Então, é algo marcante, principalmente o movimento operariado da greve de 1917, tá? Onde aconteceu a greve geral. O movimento tenentista, página 14, fala a respeito de representantes ligados às atividades militares, tá? Como sendo uma das bases a insatisfação desses militares, tá? Vai levá-los a promover uma manifestação simples, na verdade, tá? Mas que vai ter alguns reflexos aí positivos. A insatisfação dos militares de baixa patente, tá? Eram então tidos os tenentes, com o governo liberado pelos grandes proprietários e, sobretudo, com as fraudes eleitorais, tá? Deu origem ao movimento tenentista. Ele foi deflagrado com a eleição do mineiro Arthur Bernardo, representante da política do café com leite, contra Nilo Peçanha, candidato do grupo chamado de Reação Republicana e apoiador militares. Então, quando ele acaba sendo colocado ao cargo, ao invés por conta de manipulações na decisão política, tá? Fraudes, imposições quanto ao processo de votação, esses militares acabam, então, criando uma manifestação. Dia 5 de julho de 1922, jovens oficiais do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, deram início a uma revolta. Os soldados foram atacados por mar e por terra por tropas do governo. Muitos se renderam, mas alguns tenentes ousaram sair do forte e enfrentar essas tropas. Então, esse movimento aconteceu
porque eles queriam ser um pouquinho mais representados, tá? Representação política, e o governo brasileiro, na Primeira República, estava manipulando muito todas as decisões. Então, eles não tinham chance nenhuma de ter um representante ligado ao seu setor, tá? Ligado a esses movimentos militares, os apoiadores dos militares. E página 15, nós finalizamos os movimentos com a Semana da Arte Moderna, que acontece entre os dias 13 e 17 do ano de 1922, na cidade de São Paulo. Então, nós temos ali literatos, pintores, arquitetos, escultores e intelectuais, e que estavam ali promovendo uma ação, tá, voltada para o movimento artístico, tá, foi entendido depois como Semana da Arte Moderna, justamente na sua concepção de arte renovada, uma arte modificada, não sendo como algo negativo, tá? Então, os representantes e líderes, né, desse movimento, como pintores, artistas, autores, acabaram cada um pegando uma arma ali, promovendo uma ação violenta. A realidade não é essa. A realidade ela é justamente mostrada pela renovação da arte, tá? A arte um pouco mais... os envolvidos no movimento artístico acabavam criando pela observação de valores europeus, definiam a necessidade de criar uma arte genuína brasileira, tá? Sendo uma manifestação de não serem tão influenciados pela arte externa, mas de elaborarem sua própria, terem um pouquinho mais de liberdade para que pudessem promovê-las. E eles tinham essa liberdade. O que eles fizeram justamente reunir suas produções, suas obras e demonstrar, tá? Na Semana da Arte Moderna. Entre os principais representantes, destaca-se a presença de artistas plásticos como Anita Mafaldi, de Cavalcante, e os escritores Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade. Então, é uma manifestação interna do seu próprio querer, né, demonstrar um pouquinho mais dessa representatividade brasileira. Isso foi a Semana da Arte Moderna. Crianças, apostila página 15, tem uma atividade lá, já fizemos? Da semana passada, apostila página 15. Quem está em casa, libera o áudio, fala com o professor. O professor. Bruno Mesa, atividade página 15. Fez, Adriana? Isadora? Carlos? Júlia? Falando sobre a nossa atualidade, tá? Na atualidade, observamos movimentos similares aos movimentos que aconteceram, que o professor acabou de explicar, e quais são as reivindicações mais comuns desses grupos, tá? O que eles exigem de mudança? Quem está em casa aí, ó. Conexões, apostila página 15. Acho que eu passei só 16, né? Tchau. Vai, Carol. Existem movimentos ligados a isso? Sim, né? Quais são os seus anseios? O que a população deseja? Os mais pobres, por exemplo. Oportunidade de emprego, uma sociedade mais igualitária, onde não exista tantas diferenças sociais. Não quer que todo mundo seja igual, né? Mas uma sociedade um pouco mais igualitária, diminuição da pobreza, tá? Isso que vocês precisam destacar aí, como os movimentos que acontecem mais atuais, tá? Na nossa atualidade. Que outros movimentos? Vocês ouviram falar sobre os problemas aí de gastos do governo?
que mais que a população deseja? Dentro desses movimentos aí, não movimentos tão radicais, mas existem movimentos, né? Contra o governo. O que eles querem que acabe em relação ao governo? Corrupção. Tá? Então, a população deseja o fim da corrupção, uma sociedade mais igualitária, diminuição da pobreza, uma administração mais transparente. O que mais, Carla? Vai. Te desafio a falar 3 pontos aí. O que mais que as pessoas lutam? Uhum. Então, o fim de ações de racismo, né, Carla? O fim de ações racistas, fim da violência, fim da pandemia. Iguais condições, tá? Tem pessoas que, às vezes, até mesmo instruídas, com conhecimento, acabam sendo deixadas de lado por preconceito, por outros fatores relacionados ao favoritismo, né? Terminamos, galerinha? Sim, professor. Sim. E a partir desses movimentos e acontecimentos, até mesmo de problemas relacionados ao esgotamento da política do café com leite, tá, que se dá a partir do ano de 1920, o esgotamento, os problemas relacionados à política do café com leite, eles acabam, o governo, né, federal, não conseguindo mais manter a compra dos estoques do café, tá? A partir desse ano, de 1920. A gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos eram um dos maiores compradores de café do Brasil, e aí, quando ele acaba, por conta da guerra, da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos acabam não tendo condições, assim como outros países, né, de outros países do continente europeu, acaba não tendo condições de manter a compra de café do Brasil, e isso acaba prejudicando. Antes, o governo brasileiro que fazia, só que o governo brasileiro não tinha mais aonde guardar, não tinha mais o que fazer para poder ajudar os cafeicultores. Por quê? Por conta da superprodução. A produção estava dando tão certo, tinha muita produção de café. Tá? Então, o governo brasileiro depois acaba promovendo um certo rompimento dessa política do café com leite, porque não tinha mais como ajudá-los, tá? Marcada por uma série de contrastes, a Primeira República ela se encerra no ano de 1930. Nesse ano, o presidente da República, que era o paulista Washington Luiz, seu sucessor, portanto, deveria ser um mineiro. Então, ele sendo um paulista, ele deveria indicar o governador de Minas Gerais, o representante de Minas Gerais. Como ele acabou tendo uma ideia referente aos problemas que os paulistas estavam enfrentando em relação à política do café, ele acabou achando que se indicasse um representante de Minas Gerais, ele não ia dar tanta atenção aos problemas dos cafeicultores, e ele acaba criando um rompimento. Ele rompe com a política do café com leite, ou seja, quando o representante de São Paulo vai finalizar o seu governo, ele põe na liderança, então, o representante de Minas Gerais. Por medo dele do representante de Minas Gerais não os auxiliar, né, não os favorecer, ele acaba indicando um outro paulista chamado Júlio Prestes como candidato.
e ele rompe a política dos governadores. Essa atitude acaba desencadeando uma crise na política brasileira, tá? Na política do Brasil, que vai levar Getúlio Vargas à presidência no ano de 1930. E por meio dessa atitude acaba dando fim ao que nós conhecemos como a primeira parte da política brasileira, conhecida ali como Primeira República, tá? O fim da Primeira República vai acontecer justamente por conta desse rompimento. O professor passou para vocês, tarefa página 15, certo? Sim. Quem está em casa, acompanha aí, por gentileza, tá? Correção da tarefa. Então, a primeira parte ali, nós temos um esqueminha que demonstra a estrutura que foi criada na Primeira República, tá? Então, tem algumas setinhas ali na primeira parte, tá? Os coronéis e o governo federal, eles estavam ali relacionados de que forma? Estavam relacionados com a política dos... Alguém em casa que fez, quer falar? Alguém na sala de aula? Política. Isso. Dos governadores. Política dos governadores. Então, nós temos ali 3 itens, tá? Ó, se você olhar na sequência agora, virou 3. Coronéis, na primeira linha. Segunda linha, política dos governadores. Terceira linha, governo federal. Cada um deles garantia um voto, tá? Política dos governadores garantiam votos. Carlos? A política dos governadores está lá no esquema, gente. Garantia votos? Lá no esquema, Carlos. Garantia votos estaduais, tá? Tá lá escrito já, Adriane. É o segundo, tá escrito já. Agora vamos lá, os coronéis. Os coronéis garantiam votos. Coronéis. Garantiam votos locais. Quem está em casa, por favor, no primeiro item ali, locais. No meio já está preenchido, tá? Onde está escrito garantiam votos estaduais. E por último, o governo federal garantia vantagens aos estados aliados. Quem está em casa consegue identificar como ficou o esquema? Dá uma olhadinha aí. Sim. Consegue enxergar? Aqui vocês vão escrever, ó, bem no meio, política dos governadores. Aqui na sequência, ao lado, locais. E no último espaço, vocês vão colocar estados. Aqui embaixo, estados. Certo? Exercício número 2, para ser realizado no caderno. Não tem espaço, professor, para responder na apostila. Vamos pular para o 3. Então, essa imagem representa a imagem que está aparecendo aqui na página 16. Representa as manifestações da cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político e social da época, essa revolta revela... Vocês em casa marcaram qual opção? B. B de bola?
É. Que mais? Eu marquei a. A. Miguel marcou A. Que mais? Só A mesmo. Luiz, você marcou qual? A, professor. E você, Vitória Souza? Awane, Rafaela. Eu marquei a, professor. Muito bem. Crianças, a opção correta é a opção letra A. A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Exercício número 4. Nicolas vai falar para nós qual é a opção correta. Nicolas, em relação à Guerra de Canudos, assinale a alternativa que pode ser relacionada a esse evento. Opção C, professor? Número 4, qual a opção que você marcou? C. Muito bem. Opção letra C. Luta dos sertanejos contra o latifúndio e as medidas repressivas do governo. Aqui na sala, o Isadora, exercício número 5. Sobre o movimento tenentista, pode-se afirmar que foi resultado. Fez? Qual a opção? D de dado? Opção correta, letra D, gente. Desejo de alterar a política das oligarquias, tida como corrupta. Errada. Opção letra D. Certo, Adriane? Então, nós temos a sequência letra, número 3, letra A, número 4, letra C, número 5, letra D de dado. Exercício número 2, vocês fizeram no caderno, gente? Exercício número 2, fizeram no caderno? Sim ou não? Vou fazer rapidinho correção, tá? Exercício número 2. Sobre o processo eleitoral durante a República do Café com Leite, responda. Letra A. Qual era a função da comissão verificadora de poderes? Qual era a função dessa comissão? Bem simples. Oficializar os resultados das eleições. Muito bem. Oficializar o resultado das eleições, reconhecer ou não os candidatos eleitos. Eu reconheço, eu não reconheço. Esse candidato não foi eleito. O que foi eleito foi aquele lá que me deu R$50, certo? Então, a comissão verificadora, eles acabam promovendo essas ações, muitas vezes fraudulenta, tá? A maioria das vezes fraudulenta. Reconhecer ou não os candidatos eleitos. Pode oficializar o resultado das eleições? Pode oficializar os resultados. Muito bem, pode sim. Número 2, letra B. Quem se beneficiava dessa comissão e por quê? Pode falar? Pode. Os donos de terras e latifundiários, pois elegendo quem eles quisessem, tinha total controle da situação e poderia enriquecer e comprar quantos escravos quisesse. Muito bem, Letícia, exatamente. A explicação é bem simples, tá, gente? Então, quem se beneficia? Os latifundiários, as oligarquias, os grupos oligárquicos, são eles que se beneficiam. Por quê? Dessa forma, eles poderiam impedir que a oposição se mantesse ou alcançasse o poder. Então, sempre estava no poder que eles desejavam, tá? Eles queriam que estivesse ao poder.
As oligarquias eram beneficiadas. Pode falar aí, Ítalo. Tem como repetir? Sim. As oligarquias eram beneficiadas. Oligarquias, latifundiários. As oligarquias eram beneficiadas. Vírgula. Porque impediam que a oposição chegasse ao poder. Impediam que a oposição chegasse ao poder. Vai, Adriane. Força, foco e fé. Impediam que a oposição chegasse ao poder. Exercício letra C. A pergunta é a seguinte. O escritor brasileiro Lima Barreto afirmou que o Brasil não tinha povo, mas público. De acordo com o que você estudou sobre o estabelecimento da República no Brasil, de que forma a frase de Lima Barreto pode ser interpretada nesse contexto? Vou repetir a frase. O Brasil não tinha povo, mas público. Como que isso se relaciona com o que a gente estudou referente ao povo brasileiro, sua posição ou suas imposições? O que você colocou, Miguel? Guilherme e Miguel. Guilherme e Miguel. Cadê o Guilherme e Miguel? Guilherme Agüero. Guilherme Agüero. Maria Eduarda. Nicolas. Ana Júlia. Ana Júlia Fernandes. O que você escreveu, Ana Júlia? O Brasil não tem público. Como que isso se relaciona com o que a gente estudou? O que você colocou, Isadora? Não? O que você consegue pensar sobre isso? E aí, uma explicação. Você, Júlia Silva? Exatamente. Ele não participa de nada, tá? Ele só assiste tudo. Tudo que está acontecendo ali, é o público, ele está assistindo, tá? Então, a frase de Lima Barreto expressa a participação da população brasileira nos eventos, que acaba por não se efetivar, ou seja, a não participação do povo brasileiro. A frase de Lima Barreto expressa a não participação do povo brasileiro nos eventos públicos. Vai, Ítalo, copia aí. A frase de Lima Barreto expressa a não participação do povo brasileiro, nos eventos públicos. Esse som é do meu... Professor, repete, por favor, eu tive que apagar. Sim. A frase de Lima Barreto expressa a não participação do povo brasileiro nos eventos políticos. A não participação do povo brasileiro nos eventos políticos. Certo? Bruno Mesa, fez, amigo? Ítalo? Tudo ok, Ítalo? Tudo. Vitória Silva? Fala, Bruno. Agora tá ok.
Não entendi, Bruno. Deixa eu falar. Fala. Bruno, você quer falar ou não quer? Não. Não. Crianças, CA página 5, por gentileza. CA página 5. Professor, Oi, Ítalo. o senhor fez a página 15? Acabamos de fazer. Acabamos de fazer, Ítalo. Vamos, correção do CA. Pessoal de casa, todos estão com o CA aberto, CA página 5. Alguém falou no chat? O que é isso? Eu não sei mexer muito bem nesse negócio não, gente. Deixa eu ver. Professor, tem que ser... Ok, Luciano. Galera, então vamos lá. Essa é a página 5. Então nós temos um trecho ali. História do Brasil, tá? Boris Fausto. E aí, com base nesse trecho, vocês precisariam responder as perguntas letra A, B e C. Letra A. Qual foi o papel dos militares na proclamação da República? Qual foi o papel deles? Qual foi o papel? Eles tiveram dois papéis na proclamação da República. Quanto à proclamação da República, quais foram? Fala, Júlia. Professor, qual página que tá? É, Do CA? se deixou muito bonito, eles não ligam pro povo, não. Fala, Letícia. Qual página que tá? Você é a página 5, exercício número 1. Tá. Então vamos lá. A pergunta é o seguinte: qual foi o papel dos militares na proclamação da República? Primeiro, os militares estabeleceram a República, tá? Para não ficar redundante, os militares proclamaram a República, a gente coloca dessa forma, tá? Então, os militares estabeleceram a República. Primeiro passo. A primeira coisa que eles fizeram foi isso. Os militares estabeleceram a República. Criaram a República no Brasil, tá? Depois, o que mais que eles fizeram depois de proclamar a República, Ítalo? O que mais? Eu escrevi esse, porque estabeleceram a proclamação da República. E depois? Isso daí tá certo. Então, não fiz, eu só escrevi esse, estabeleceram a proclamação da República. Entendi. Você, Carlos, o que você acha? Isadora? Hã? Letra A. São duas coisas, tá, gente? Os militares, eles proclamam a República e formaram o primeiro governo republicano. Eles foram os representantes, os primeiros presidentes. Tá? Então, formaram o primeiro governo republicano. Formaram o primeiro governo republicano.
certo? Letra B. Cite os principais fatores que contribuíram para a tomada de poder pelos militares. Posso falar, professor? Pode. Eu coloquei abuso de poder e oficiais presos. Fala de novo. Abuso de poder e oficiais presos. Abuso de poder dos oficiais presos. Se está relacionado, por exemplo, à ação de Dom Pedro II para reprimir os representantes do parlamento, tá? Da Câmara, faz sentido. Porque nós estamos falando diretamente, por exemplo, de fatores ligados aos militares, tá? Então, entre os principais fatores que contribuem para que eles possam tomar o poder, podemos destacar como insatisfação dos republicanos, quanto às medidas de Dom Pedro II. Insatisfação dos republicanos quanto às medidas tomadas por Dom Pedro II. Insatisfação dos republicanos quanto às medidas tomadas por Dom Pedro II. Certo? Página 5 do CA. No texto, o autor afirma: outro setor relevante à República nascente foi a dos militares. Além do citado, que outro setor importante da República também havia naquele momento? Além dos militares, quem mais? Congresso Constituinte. Não. Exatamente. Os grandes latifundiários, tá? Os grandes latifundiários ou os grandes proprietários de terras. Os grandes latifundiários ou os grandes proprietários de terras. O que é isso, Gabriel? Um e-mail. Certo, galerinha? Exercício número 2, nós temos ali uma sequência de várias palavras a serem encaixadas ali nos itens. Letra A, letra B, letra C, letra D. Tá? Para que possa fazer sentido a frase. Letra A, como que vocês preencheram? Duas lacunas. Monarquia e república. Justamente nessa sequência, tá, Ítalo? Então ficou assim, a passagem da monarquia para a república, participação popular. São três lacunas. Foi um erro no engano. Três lacunas. Primeiro monarquia, depois república e por último popular. Letra B. Em fevereiro de 1891 foi elaborada a primeira Constituição Republicana Brasileira, sobre o governo do Marechal Deodoro. Muito bem. Letra C. Duas lacunas. A Constituição de 1891 determinava que os poderes deveriam ser divididos entre legislativo, executivo e judiciário, de acordo com a teoria de Maquiavel. Montesquieu.
Bom pesquio. Letra D. A Constituição garantia que a eleição para presidente e vice-presidente fosse feita por meio de Voto direto. voto direto. Voto direto. Número 3. Com a proclamação da República, iniciou-se um novo período na história brasileira. A respeito desse assunto, assinale a alternativa que apresenta o nome da primeira fase republicana no Brasil e o primeiro presidente, respectivamente. Qual foi a primeira república? Pessoal de casa, qual foi a primeira? Como? Letra B. República da Espada. Quem foi o seu líder? Presidente? Muito bem. Opção letra D. Então, a primeira república no Brasil foi a República da Espada. E quem foi o seu líder? Tá? O presidente foi Deodoro da Fonseca. Opção letra B de bola. Número 4, na página 6, a gente vai analisar os documentos. O primeiro documento é o artigo 47 da Constituição. E depois analisar a representação da imagem ali abaixo, tá? Dois documentos, documento 1 e o documento 2. De acordo com a análise dos dois documentos reproduzidos, responda as perguntas a seguir. Letra A. O que determinava o artigo do documento 1? Estava determinando o quê? Que o presidente e vice-presidente da República serão eleitos por sufrágio direto da nação? Ou seja, por voto direto, tá, Ítalo? Tá certo, exatamente isso. A eleição presidencial deve ser realizada pelo voto direto, ou seja, participação da população. Certo, Adriane? Assim, é só copiar praticamente o primeiro documento, tá? Letra B. A respeito do documento 2, considere estas questões. Primeiro item. De que forma Deodoro da Fonseca foi representado na charge? Como que ele foi representado? Como o pai de todos? Muito bem. Como pai. Como um pai. Um pai atento ou um pai distraído? Professor, Oi, criança. repete A, por favor. Letra A. Deodoro da Fonseca foi representado como um pai. Deodoro da Fonseca. Desculpa, você falou letra A, né? Desculpa. Letra A, que a eleição presidencial deve ser realizada pelo voto direto. Que a eleição presidencial deve ser realizada pelo voto direto. Ok? Ok. Crianças, letra B. Então, primeira bolinha vermelha, vocês vão escrever como um pai. Analisando a imagem, Adriane, ele é um pai atento ou um pai distraído? Distraído. Distraído. Tem criança com tesoura de ponta. Que criança que mexe com tesoura de ponta? Não pode, né? Não aprendemos isso, que não pode? As crianças estão destruindo a Constituição. Pode isso, Brasil? Não pode. Criançada destruindo a nossa lei maior, a Constituição. Está errado. É um pai distraído. Quem é a meninada representada na charge? A criançada, quem são? Os militares? O Congresso Nacional. Representada também pelos militares, tá? Tá certo? Pode colocar aí, o Congresso Nacional. Ou os militares. Terceiro item. Que precioso livro está sendo dilacerado pela meninada, pela criançada? A Constituição de 1891. A Constituição
De qual? De 1891. A Constituição de 1891. Certo, Carlos? Agora o Carlos vai responder para o professor. A respeito do artigo 47 da Constituição de 1891, Carlos, e de acordo com a charge, você precisa me informar se o primeiro item é verdadeiro ou falso. A eleição de Deodoro da Fonseca, no ano de 1891, foi realizada por voto direto? Respeitou a Constituição? Falso? Falso ou verdadeiro, Carla? Falso. Ele foi por voto indireto. Então, a primeira opção é falso. Segundo item, a charge era uma crítica a Deodoro da Fonseca por ele permitir que a Constituição de 1831 fosse rasgada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Primeiro item é falso, segundo item é verdadeiro. Número 5. Quanto à situação da população indígena após a proclamação da República no Brasil? Assinale a alternativa correta. Qual é a opção correta, Adriane? Índio na Constituição. Opção letra B de bola. Os indígenas não tinham direito à participação política conforme a Constituição de 1891. Embora fossem representados como um ideal nacional, na arte, na literatura, né? Para serem representados e serem vistos. Agora, para serem assistidos é algo diferente. Número 6, nós temos ali a criação e elaboração de um texto relacionado à história da população negra na formação da política, na formação política e social da Primeira República, de acordo ou relacionado aos fatores da Constituição de 1891. Então, cada um de vocês precisaria ler o item, o texto, e depois escrever um texto falando sobre os negros, né? Falando sobre a população negra na formação política e social brasileira, certo? Todos fizeram? Fez, Isadora? Fez? Muito bem, Isadora. Parabéns. Você também, né, Carla? Parabéns. Todos fizeram, né? E criançada instruída, orientada, né? Bem aplicada. Parabéns, tá? Matheus. Ficou bonito o seu texto, né, Matheus? Ficou? O texto número 6 da página 7. Ficou legal o texto? E o seu, professor? Ficou legal também, né? Parabéns, criança. Vocês são gênios. O que eu preciso colocar, professor? Preciso colocar que, após a abolição da escravidão, no ano de 1888, a população negra ficou à margem da sociedade, tá? Não tinha oportunidade de emprego, não tinham qualificação, ficaram à margem da sociedade. Não sabiam o que fazer com os negros. Abolição da escravatura, e ninguém pensou. Como que a gente vai dar emprego para esse povo? Como que eles vão ter uma possibilidade de sobrevivência? Tá? Então, vocês vão escrever o texto em cima disso, tá? Em cima dessa situação relacionada ao fim da escravidão. O que o negro não tem? Eles não têm participação nas eleições, eles não têm moradia digna, eles não têm instrução, não têm estudos, não têm oportunidade de se ingressar nos estudos, tá? De serem matriculados em uma escola. Como que eles vão conseguir, gente? Então, é sobre isso que vocês vão destrinchar o texto de vocês, tá bom? Número 7, vocês precisariam marcar ali qual opção está correta, tá? Exercício número 7. Então, vocês têm o texto, tá? Que diz o seguinte, conforme orientações na página 7, exercício número 7, uma alternativa criada para o Enem. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma das suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a qual estrutura social? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? E. Opção letra E, galerinha.
agrária, marcada pela concentração de terras e pelo poder político local e regional. Opção letra E, de escola, de esperto, de integral. Entendeu, Adriano? Letra E. Número 8, vocês têm ali duas revoltas, tá? A primeira é Canudos e a segunda é Contestado. Qual foi o local que aconteceu? Qual foi a data de Canudos, da revolta de Canudos? Fala comigo, Miguel Santana. Oi, professor. Número 8, página 8. Data e local, coloquei Bahia, 1893 a 1987. Perfeito. E agora Contestado, aconteceu aonde? Qual foi a data? Paraná, Santa Catarina, 1911 a 1915. Muito bem. Galerinha, vocês têm essas orientações dos movimentos lá na página 4 do próprio CEAL na apostila, tá? Lá no CA da apostila fala assim, ó, 1912 até 1916. Qual que você colocou, Júlia? Você fez esse? Tá? O Contestado, você colocou que data? 12 a 16. Deixa eu conferir a apostila de vocês, Miguel. Ah, tá, entendi. Lá na apostila ele está dando data alterada, tá? Lá na apostila está colocado 1911 a 15. Pode deixar, Miguel. Até por conta a gente não, o professor não cobra tanta data, tá? Então pode deixar do jeito que tá. A apostila ele fala uma data e se a data passa outra. Canudos. Quais foram os motivos da revolta de Canudos? Da Guerra de Canudos? Em Canudos, gente, vocês vão colocar motivo. O grupo defendia uma vida comunitária sem o pagamento de impostos. O grupo defendia uma vida comunitária sem o pagamento de impostos. Esse foi o motivo, tá? Motivo do contestado. Ítalo, fala aí pro professor, você fez esse? Esse não, professor. Ó, o CA ele facilita, tá, Ítalo? Lá no CA tá escrito já. Do contestado, vocês podem colocar aí, ó, expulso de suas terras pelo governo. Expulso de suas terras pelo governo. Eles ocuparam a região. Eles ocuparam a região. Expulsos de suas terras pelo governo, eles ocuparam a região do contestado. A região do contestado. Galerinha. Ó, uns minutinhos aí pro lanche, ó. Vamos dar uma acelerada. Desfecho. Qual foi o desfecho de Canudos? Qual foi o desfecho de Contestado? Desfecho de Canudos, Bruno Mesa, o que você colocou? Oi? Canudos, o último item, o que você colocou? Que eles pararam de usar os canudos devido às muitas mortes que estavam acontecendo no mar. Não foi? Sério isso? Deixaram de usar... de cachorro. Oh, Fala de novo.
Fala de novo, Bruno. Bruno Mesa, fala de novo, amigo. Aí, carregou. Pode falar. Eu não entendi muito bem o desfecho de Canudos. Mas fala aqui que você escreveu. Foi o que eu li. Eles pararam de usar por culpa de muitas mortes que estavam havendo no mar. Tá. Bruno, você acompanhou lá o item? Não tem problema, porque o professor falou para vocês agora no início da aula, tá? Como eu não havia explicado para vocês o conteúdo finalizado por conta de problemas com a internet aqui da escola, não ia cobrar tanto, tá? Mas daí, o que dava para você fazer, Bruno? Dava para você pegar o conteúdo no CA ou na apostila, CA mais fácil ainda, que vem tudo resumido, ó. E saber o que foi a Guerra de Canudos, o que foi a Revolta dos Contestados, tá? Saber um pouquinho desses movimentos sociais, tá? Canudos não tem relação com canudos de plástico, canudo ser jogado no mar, morte de tartaruga, não tem nada a ver com isso, tá? Então vamos lá. Desfecho dessa manifestação, tá? Desse movimento social. Nada mais foi do que um movimento social. Para esse período, a gente não tem nem ideia do que é canudo ainda, tá? De plástico, para tomar com refrigerante, Coca-Cola, água, enfim, suco. A gente está falando de movimento social. Desfecho. Após algumas tentativas, o governo não conseguiu derrotar Canudos. Após algumas tentativas, o governo não conseguiu derrotar Canudos. Ponto. Apenas em 1897 a comunidade foi destruída. Apenas em 1897 a comunidade foi destruída. 1897. Vamos lá, falta 5 minutinhos. Desfecho quanto ao contestado. Alguém quer falar qual foi o desfecho? Alguém? Quem? Adriane quer falar tudo, mas não dá, Adriane. O pessoal de casa quer falar também. Quem de casa quer falar? Carlo, baixa a mão. Ah, muito bem, a Maria Jordão. Vai lá, Maria Jordão, pode falar. O desfecho de contestado, professor? Exatamente, criança. Eu coloquei, após vários confrontos, a população ali assentada foi expulsa pelas tropas do governo em 1915. Muito bem. O grupo foi derrotado pelas tropas do governo após vários confrontos. Contestado. O grupo foi derrotado pelas tropas do governo após vários confrontos. Faltam 4 minutinhos e eu tenho 3 exercícios para poder finalizar, tá? Então, lá na página 9, nós temos ali análise dos documentos. Primeiro documento, vocês estão vendo ali, referente ao funeral do sapateiro, José Martinez, em São Paulo. Está relacionada à greve geral. E depois o segundo documento, né, que vai destacar elementos referente à greve, tá? Então, de acordo com os documentos produzidos e seus conhecimentos, as alternativas sendo verdadeiro ou falso. Eu pedi na tarefa, né? Essa página aí. Eu tinha pedido essa tarefa, né? Então, vamos lá. Sequência. Primeiro item é verdadeiro. Segundo item é falso. Terceiro item é verdadeiro. Quarto item é verdadeiro. E o último item é falso. Então, a sequência, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro,
falso. Não vai dar para corrigir um item por item, tá? Para fazer leitura, por conta do nosso horário. Número 10. No número 10, nós temos o texto, tá? A ser analisado. E aí, vocês precisariam justificar a própria afirmação, tá? O texto afirma que a erradicação de algumas doenças era considerada impossível na cidade do Rio de Janeiro. Alguém faz ideia do que seria a erradicação? Era considerado impossível na cidade do Rio de Janeiro. Justifica essa resposta. O que é a erradicação? Seria que nem a gente quer fazer agora com o coronavírus, acabar com a doença? Exatamente. Muito bem, Léo. Erradicação. E aí vocês precisariam estar justificando esta afirmação. Exercício número 10, letra B. Então, nós temos ali a respeito das transformações urbanas descritas no texto, tá? Referente à revolta da vacina. Primeiro item, segundo, terceiro. Cada um dos itens ele tem ali uma afirmativa, tá? Qual é a opção que vocês marcaram lá embaixo? Letra A, B, C ou D? A, B, C, D ou E? Vai, gente. Alternativa B. Alternativa C. Apenas a afirmativa 2 é falsa. Apenas a afirmativa 2 é falsa. Certo? Opção letra C de casa, C de coração, C de Flamengo, campeão. Certo, galerinha? Então, ficam como tarefa, página 17, página 18 da apostila, faz a leitura da imagem e aí desenvolve as atividades. E aí, na próxima aula, vocês seguem com o novo conteúdo que se refere à Grande Guerra. Podem sair da aula. Muito obrigado pela aula de hoje. Aguardem o próximo link. Tchau, professor. Tchau, crianças, e até a próxima, galerinha. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.